Oi pessoal, como é que vai? Tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas na nossa BCC Television, ou como falam os ingleses, BCC Television. Bonito, né? Bonito. Ineficiente, porém bonito. Gente, nós temos sempre aqui o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento, um elevadíssimo grau de cultura. Como também, naturalmente, irá acontecer hoje. Tem ao meu lado direito o ilustre engenheiro Caio Calfates, que especializou-se, engenheiro civil, que especializou-se em construções hoteleiras de grande porte, mas o lance dele, principalmente, é um livro que ele editou que conta os 150 anos da história hoteleira, particularmente em São Paulo. Depois ele me disse vai nos dizer qual é a importância desse ramo hoteleiro de São Paulo, em termos de Brasil, ou o Brasil, como é que interferiu. Depois a gente vai conversar com ele. Antes de passar direto para ele, eu quero agradecer novamente os trabalhos técnicos da Betânia, da Luciana, do Márcio, que sem eles nós não estaríamos aí disponíveis nas ferramentas midiáticas que vocês utilizam. Agradecer também a Maria Estela Guedes, pelo seu site www.v.com, sediado em Lisboa, que nos insere e abre as portas do universo lusófono. Quero agradecer também ao jornalista Eduardo Merli, ou Merli, da www.bress, com duplo S, bresscomunicacão.com.br, que fez aqui essa intermediação entre nós, Livros em Revista, e o engenheiro Caio Calfates. Meu caro, muito obrigado por ter vindo, por ter nos esperado aí. Houve um lapso temporal desagradável e eu espero que você me perdoe. Imagina, né? É uma honra estar aqui com você. Muito obrigado, Ralph. É uma honra estar aqui, mais uma vez, e principalmente falando desse assunto que encanta a todos nós, né? Vamos falar de histórias, vamos falar de arquitetura, vamos falar de hotelaria, vamos falar de urbanismo, vamos falar de São Paulo, a nossa querida São Paulo, e como que São Paulo está inserida nesse país, todo. Nesse contexto. Você falou um negócio agora que eu fiquei tão maravilhado com as fotos do teu livro, porque fotos antiquíssimas e muito bonitas e tal. E você falou um negócio que eu acho que tem tudo a ver com o nosso relacionamento com o exterior, particularmente com França. Você falou arquitetura. Como é que fica? Você é engenheiro, não é arquiteto, mas você mencionou, agora eu peguei a veia aí. Como é que fica ou ficava a arquitetura na época em que você começou a compilar esses dados todos? Era tudo francês? Qual era a influência arquitetônica da época? Em São Paulo, São Paulo, na verdade, é uma cidade jovem, como cidade grande, né? Ao contrário de Santos, do Rio de Janeiro, de Recife, das cidades mais antigas, Salvador, que foi a capital, a primeira capital, nós não tivemos aquele período colonial muito forte aqui em São Paulo, em termos de arquitetura, urbanismo. Nós já recebemos influências europeias, porque São Paulo, a partir do final de 1700, passou de vila a cidade. De meados de 1800, começou a crescer. No final de 1800, aí que cresceu de vez. Esse período todo, de 1750, 1760, quando a vila virou cidade, até 1900, nós recebemos influências francesas e inglesas, basicamente. Aqueles predinhos de 3, 4 andares, aquele tipo de arquitetura que a gente vê muito em Paris, vê Buenos Aires? Buenos Aires, até o mesmo Rio de Janeiro, ali Uruguai, no Uruguai, o Rio de Janeiro na região portuária. Mas ao contrário de Santos, por exemplo, nós não tivemos aquela arquitetura colonial que a gente vê em muitas cidades brasileiras. Que caracteriza Minas, por exemplo. Minas, Salvador, ali o velho centro de Salvador. Paraty ainda tem. Paraty, Ouro Preto, São Luís,
Isso nós não temos, não tivemos essa história em São Paulo. Você acha que é porque nós recebemos muito rapidamente influência americana de comércio? Comércio, indústria? Porque, eu me lembro, desculpe só para dizer, eu me lembro que quando eu era garoto, a maioria das fábricas em São Paulo eram geridas por libaneses e ou italianos. Era digamos assim, o ícone do empreendedorismo. Não tinha esse nome, mas a gente era um pessoal que trabalhava. A gente falava isso, o pessoal trabalha. É muito interessante a gente perceber quando que esse pessoal começou a entrar em São Paulo em volume. Dom Pedro II esteve na Europa e no Oriente Médio, especialmente no Líbano, em 1883, 5 anos antes da abolição da escravatura, convidando esses estrangeiros a virem para o Brasil, já antevendo a abertura da escravidão. E oferecendo trabalho para esse pessoal, especialmente aonde? Na lavoura, que é onde havia a nossa riqueza nessa época. O café, teve o ciclo do café, o ciclo do açúcar, enfim. Para substituir a mão de obra escrava nas lavouras. São Paulo era o vilarejo de passagem dos senhores do café para o porto e vice-versa. Como transpor a Serra do Mar era muito difícil naquela época, São Paulo era onde se tomava fôlego para descer a Serra do Mar e é onde se respirava depois que subiu a Serra do Mar na volta para voltar para as suas fazendas do ciclo do café, primeiro na região do Vale do Paraíba e depois na região de Campinas, Ribeirão Preto, Araraquara, onde foi o segundo ciclo do café no estado de São Paulo. Esse segundo ciclo já foi feito não com a mão de obra escrava, mas com a mão de obra europeia. A população de São Paulo em 1890 era de 65 mil habitantes. Em 1900 era de 240 mil. Não tinha estrutura para isso, né? Quadruplicou o número de habitantes. E eram pessoas em 10 anos. Desculpem, eram pessoas que ficavam aqui, não era uma coisa transitória. Ficavam. Uma parte ficava aqui, a outra parte ia para a lavoura. Certo. O pessoal descia no porto, chegava no Porto de Santos, subia para São Paulo, uma parte ficava lá em Santos, uma parte subia para São Paulo em busca de trabalho. Se hospedavam na hospedaria dos imigrantes, que a gente trata no livro. Na Visconde de Parnaíba? Não, né? Não, ali é o museu. No Brás. No Brás. É no Brás. É no Brás, onde hoje é o museu. Exatamente. Teve duas. Teve uma primeira aí com o surto de febre amarela, que era muito próxima do Rio, fizeram uma segunda. Que é essa do Brás. Essa do Brás, que hoje é o Museu do Migrante, vale a pena visitar. Vale, é muito bonito. Esse lugar podia abrigar 8 mil pessoas. Nossa Senhora. Tinha um hospital lá dentro, tinha correio. Por que o hospital? Porque foi exatamente nesse período da virada. Precursor do shopping. Mas esse período, esses 10 anos do final do século XIX, o mundo foi assolado por uma série de doenças, pestes, febre amarela, peste bubônica, e principalmente os estrangeiros que vinham de navio, muitos deles ficavam pelo caminho. Escarlatina, né, tremia tudo. Muitos ficavam pelo caminho. Então tinha que ter um hospital para ver como é que era o estado de saúde. Até para não deixar disseminar ainda mais, né? Pois é. E uma semana era o prazo médio que essa pessoa ficava na hospedaria dos imigrantes até achar trabalho. Uma semana. Então tinha trabalho farto. Uma parte desse pessoal não era da lavoura, eram urbanos, eram da indústria. Foi aí que começou respondendo a sua pergunta de 15 minutos atrás, foi aí que começou. Viemos falar de hotel, estamos falando de indústria.
Que legal! O período, a fase industrial de São Paulo, e foi aí que começou o crescimento da cidade. Quer dizer, foi quase circunstancial mesmo, né? Não é que foi uma coisa, não, agora aqui nós vamos fazer, não, foi na esteira dos acontecimentos. Pessoas, né? As características das pessoas. Aí veio Matarazzo, veio aqueles italianos todos, veio os árabes. Os meus bisavós, eu já sou bisneto de libanês. Os meus bisavós chegaram provavelmente no primeiro navio que saiu do Líbano para cá, em 1889, ou seja, 6 anos depois que o Dom Pedro esteve lá. E esses seus ascendentes, né? Eles deixaram alguma coisa escrita, algum não, diário, mas a gente alguma tem, coisa? Eu consegui fuçar, porque eu gosto de história, dá pra perceber, não, tá na cara, tá na cara, não, tá no falar, né? Eu consegui fuçar, e como eu sou o primeiro filho, o primeiro neto e primeiro bisneto, o filho primogênito sempre sabe da história, né? Porque é o lance oral, né? Tinham fazendas de café muito, muito boas. E foram mascates nessas fazendas. E acabaram se estabelecendo na cidade. Que a gente, quando era aqui, chamava de turco. Isso aí. Você sabe por quê, mascate, né? Por quê? Porque, por causa do Império Otomano. O motivo deles fugirem do Líbano para cá foi porque os turcos invadiram o Oriente Médio, inclusive o Líbano. E eles, para saírem do Líbano, eles saíam com passaporte turco, porque fazia parte do Império Otomano. Ah, olha que coisa. Não, o que era turco para nós, a gente chamava de turco ou judeu, né? Porque o mascate era o judeu. Vou falar do livro, pô? Vamos. Escuta, por que você pegou essa fase 150 anos para cá? Por que o título 150 anos? Exatamente pelo motivo que a cidade começou a se formar 150 anos atrás, com mais força, com identidade, com seus prédios, com a sua arquitetura, com o seu urbanismo. Já tinha, em 1850, um pouquinho antes, em 1810, 1820, o Triângulo Central de São Paulo era formado, na verdade, o triângulo da cidade, a cidade inteira de São Paulo estava dentro desse triângulo, que é formado pelas 3 igrejas, Igreja do Carmo, Igreja do Largo São Francisco e Igreja do Largo São Bento. O pátio do colégio não fazia parte? Estava lá no meio, pertinho da Igreja do Carmo. Certo. Pertinho da Igreja do Carmo. Esses eram os limites de São Paulo, que era exatamente o espigão desse morro que concentrava a cidade dentro. Uma vez eu vi uma foto disso que você acaba de dizer, é um vale, é uma coisa louca. Isso. Limpa. E para cá cai para o rio Tamanduateí, para cá cai para a várzea do rio Tietê, para cá cai para a várzea do rio Pinheiros. Bem depois, né? Tem a Avenida Paulista no meio, do rio Anhangabaú, vamos dizer assim, e a cidade inteira estava ali. Então já estava se formando uma cidade. E nessa época já tinha alguns hotéis. A cidade já recebia alguns hotéis de um certo padrão. Logo no comecinho do século XIX... Padrão que europeu ou americano? Europeu. Americano só veio para influenciar padrão arquitetônico aqui com a verticalização das cidades a partir dos anos 40. Um fato interessante, os melhores hotéis ficavam ao longo da Rua São Bento. Desde o Largo São Francisco, onde já tinha a escola de Direito, do Largo São Francisco, ele se não me engano, é de 1824. Foi a primeira, né? E foi feita para formar os nossos grandes líderes, os governadores, os grandes líderes. Então precisava de hotel por ali. Então tinham alguns hotéis por ali. E ao longo da Rua São Bento, tiveram vários bons hotéis. O Grande Hotel, lá no Largo São Bento, tinham 3 hotéis ali, no Largo São Bento, muito interessantes. O Grande Hotel Paulista. O Otom, né? O Otom já é dos anos 50. Já é novo, bem mais novo. Foi feito para o 4º centenário. Aquele ano que teve festa o ano inteiro. E a cidade precisava se preparar para receber esses visitantes. Quem era o governador na época? Era o Ademar? Governador da época, não. Só tinha os dois, Lucas Nogueira Garcês. Lucas Nogueira Garcês.
Lucas Nogueira Garcia. E foi criado incentivo para a construção desses hotéis em 1954, porque São Paulo recebeu eventos o ano inteiro, os festival de cinemas, eventos o ano inteiro em 54. São Paulo se apresentou para o mundo como uma grande metrópole. Foi a primeira aparição mundial de São Paulo como uma grande metrópole. E a gente tinha um ótimo hotel nos anos 20, que era o Hotel Esplanada, atrás do Teatro Municipal, que depois virou a sede da Companhia Brasileira de Alumínio, do Grupo Votorantim. Mas esse hotel quebrou e foi leiloado em 57 para o próprio senador Hermílio de Moraes. Quem arrematou foi o Hermílio. Foi ele mesmo, por razões sentimentais, inclusive porque ele tinha passado a lua de mel nesse hotel. Nada como ter bom dinheiro, né? Eu quero comprar o hotel porque foi aqui que eu fiquei e tal. Bobagem. Mas agora virou a Secretaria Estadual da Agricultura e nós tentamos, o ano passado, tentar convencer o governo do Estado, porque houve uma desapropriação para transformá-la na Secretaria, a tentar retornar às origens como hotel. E aí? Mas não conseguiu. Não conseguiu. Infelizmente não conseguiu. Você, ao telefone, quando nós conversamos, você me disse que Santos e uma outra localidade, Santos, Guarujá, em função até do Porto e tal, tiveram um desenvolvimento fantástico. É uma história muito bonita, é uma história muito bonita. Mais bonita, mais rica do que São Paulo, porque a história de São Paulo tem 150 anos, a de Santos tem 500. Naturalmente. Né? Tem Pelé também, que nós nunca tivemos. Pois é. Só o café, no máximo. Conta essa história, é interessante. E os barões do café eram os grandes empresários do século XVII, XVIII, XIX. Os barões do café. E todos eles... As grandes riquezas, né? Todos eles tinham uma casa, uma mansão, alguma coisa lá em Santos. Eles moravam parte do ano na sua cidade e parte do ano em Santos, que é onde eles vendiam o produto que eles plantavam. E Santos acabou, por causa, exatamente na virada do século, da vinda desses estrangeiros lá em Santos, Santos teve um problema de doença, vários tipos de doença nessa virada do século, porque as pessoas chegavam lá. Excesso de miscigenação, né? As pessoas morriam na rua. Então vai. Aos borbotões. Tifo e vai por aí. Febre amarela, principalmente, peste bubônica. E Santos, aí teve um trabalho muito interessante do sanitarista, agora me esqueci o nome dele. O Chagas, não? Não. Bom, uma hora você lembra, vai. Uma hora eu lembro. Que ele abriu os canais de Santos, canal 1, canal 2, 3, 4, drenou os terrenos, isso drenou os terrenos e erradicou as doenças. Medida teoricamente. E aí começou o desenvolvimento de Santos, não só lá no centro, porque a cidade de Santos acabava ali, começava e acabava ali no porto. Não, na praia. Começou a se construir a beira-mar em Santos. Até então não se fazia isso. Por quê? Porque não se dava valor. Não tinha tecnologia, know-how para construir? Não se dava valor. O Rio de Janeiro acabava no Botafogo. Não se dava valor a uma praia como Copacabana, uma praia como Ipanema. Esse hábito de se construir olhando para o mar é um hábito recente. Você pega aquelas construções de Salvador que dão em cima da Baía de Todos os Santos, o que dá para a Baía de Todos os Santos é o fundo das casas. A frente dá para a rua. Concepção, né? Não se dava valor. O turismo, não era aí que se fazia turismo. Se fazia turismo nas estações de águas. Não se fazia nas praias, turismo. Aí talvez tenha um lance de sanitarismo mesmo, né?
Talvez. Eu não consegui ainda achar o motivo certo. O fato é que, a partir de 1900, também nessa época, a mesma época de São Paulo, começaram a se construir hotéis à beira-mar em Santos. E também no Guarujá, o Grande Hotel do Guarujá. O Parque Balneário em Santos. O Hotel Internacional em Santos. Vários outros hotéis em Santos, ali à beira-mar, que foram, alguns já não existem mais, a maioria, a grande maioria não existe mais. Sobrou o Atlântico, lá em Santos, a Avenida na Costa com a Rua da Praia, que é de 22, se não me engano. Faz tanto tempo que eu não vou a Santos, você não faz ideia. Pois é, é uma cidade ótima, qualidade de vida ótima. Boa, sim. E também, esse é um assunto para um outro livro. A gente trata um pouco disso aqui, porque a gente fala nesse livro também do turismo no mundo, do turismo no Brasil, no estado de São Paulo, nas cidades do interior e do litoral. Depois a gente chega em São Paulo e aí discorre o tema sobre São Paulo. Aproveitando o gancho aí, o ensejo que você deixou. Turismo no mundo, hotelaria no mundo. Você fala turismo, fala de hotel, pousadas, pensões e tal. Como é que nós estamos, agora Brasil, como é que nós estamos perante o resto do mundo em termos hoteleiros, já que essa é a tua expertise? A indústria hoteleira no Brasil é muito nova. Ela está começando agora, na verdade. Nós não tivemos um desenvolvimento muito forte hoteleiro no Brasil por um motivo muito específico: falta de financiamento. Os bancos que trabalham com crédito imobiliário não financiam hotéis. Muito risco? Risco, muito da culpa também do setor hoteleiro. O setor hoteleiro, não existe uma uniformidade de metodologia, de balanços contábeis, financeiros, único aqui no Brasil. Então chega cada vez, o diretor de um banco pega diversos tipos de balanços com diversas metodologias diferentes, acaba não entendendo e o risco aumenta. Nos Estados Unidos existe uma única sistemática de contábil demonstração de dados. Há 100 anos. Puxa. Todas as redes hoteleiras utilizam a mesma metodologia. Nós sempre nos miramos neles, mas isso a gente esqueceu, né? Então o que acontece? O nosso parque hoteleiro ele é formado, 70%, 80% dos apartamentos hoteleiros do Brasil são apartamentos em hotéis pequenos, familiares, amadores. Não brincando. 70%? Dos apartamentos e 90% dos hotéis. Porque os hotéis de rede são os hotéis maiores. Mas então nós temos hotéis para chuchu, né? Temos muitos hotéis. Isso fazendo uma linha de corte, tirando pousada, tirando pensões. Não, isso normalmente é meio familiar, pelo que eu reconheço. Normalmente é familiar. Então, mas qual é a diferença do novo parque hoteleiro brasileiro para o antigo? Comparar com o mundo é um pouco difícil, mas comparar conosco é mais interessante, eu acho, até para a gente ficar um pouco mais otimista. Precisamos disso. Pois é. Até 10 anos atrás, não mais do que 40 cidades do país interessavam para as redes hoteleiras. Hoje já está em 250. O espectro qual é? Praia, campo? Não, é mais turismo de negócios, é cidade de negócios. Cidade de negócios e cidades terciárias, secundárias e terciárias, quer dizer, cidades com menos de 100 mil habitantes, 150 mil habitantes. Fala uma coisa, o hotel acompanha o desenvolvimento ou fundamenta o desenvolvimento? Acompanha. A demanda hoteleira de negócios, ela acompanha até a segunda casa da vírgula o PIB da região. Então, como que aumenta a demanda hoteleira? À medida que aumenta o desempenho econômico da cidade, da região. No mesmo nível. Quando você fala em turismo de lazer, aí é uma outra conta, porque o turismo de lazer, você pode criar uma demanda nova. Se atrai. Se atrai. Você estabelece um lugar, um hotel num lugar desconhecido,
e começa a atrair E hóspedes. marketing em cima dele. Pois é. Agora, turismo de negócios, não. A demanda é aquela que está lá. O máximo que você consegue é, talvez, criar algum tipo de evento novo, que possa gerar uma demanda nova. Mas a demanda, no geral, é aquela que está lá. E ela vai subindo ou descendo conforme os índices econômicos dessas cidades. É quase vegetativo. É. Ele segue o fluxo. Por isso que, no caso de turismo de negócio, o grande perigo é superoferta. Quando existe uma superoferta e desequilibra a oferta e demanda, a demanda para acompanhar... É a lei da oferta e procura normal do mercado, né? Isso. Acompanha, lógico. O que não acontece no turismo de lazer. Você pode ter uma superoferta, mas você pode criar uma demanda nova. Por exemplo, aí você atinge classes econômicas. Aí você já está falando de classe econômica, né? Sim, mas não, qualquer tipo. De repente eu resolvo fazer um resort no meio da Amazônia. Quem é meu hóspede? Qualquer um. Um cara do Afeganistão, um cara da China. Ou brasileiro mesmo. Um cara do Mato Grosso, um paulista. Qualquer um pode ser o meu hóspede. Vai do que oferece. O teu sucesso vai do que você oferece, do que como você administra o bem que você está oferecendo. E não dá para enxergar qual vai ser a demanda desse hotel. Porque pode ser o mundo inteiro. E falando de demanda de hotel, como que você vê São Paulo? Já está esgotado ou ainda cabe mais mais 2, mais 10? Cabe, até porque São Paulo nós vivemos o livro a gente faz uma projeção para o futuro também, mas nós vivemos um período de superoferta traumático, que foi o período de 94 a 2002. São Paulo quadruplicou a oferta hoteleira em 8 anos. Foi de 11 mil para 43, 44 ocioso. mil. Ficou ocioso. Muitos hotéis saíram do mercado, houve uma seleção natural. Sim. Né? Muitos hotéis que eram residenciais, hotéis flats, acabaram virando só residenciais. Então houve um upgrade e um downgrade também. Quer dizer, entraram 30 e poucos mil quartos de hotel, mas saíram 5 mil quartos de hotel do mercado. É uma acomodação, né? Isso. Os velhos hotéis, o velho Hilton da cidade fechou, o velho Crown Plaza da Frei Caneca fechou. O Cadoro chegou a fechar também? O Cadoro fechou, agora ou fechou só o restaurante? Hotel, abriu um outro hotel. Outro hotel. Mas o restaurante abriu como o Cadoro ainda. Também, com aquela especialidade sempre dele. Exatamente. O Caesar Park na Rua Augusta fechou. Então, foi tudo resultado dessa tragédia que excesso, foi, né? A superoferta desse período. De lá para cá, não se fez muito mais hotel. Meu caro, fala uma coisa. Já que a tua especialidade é projetar e partir para cima de um hotel, você, por gentileza, dê aí o teu meio de comunicação com os nossos pequinautas. Vai que tem um milionário aí assistindo, quer investir, e te chama. Muito bem, Ralph. A minha empresa chama-se Caio Calfá Real Estate Consulting. Eu tenho escritório aqui em São Paulo, atuo no Brasil inteiro. Eu tenho o nosso site apresenta o portfólio de atividades nosso, da nossa empresa. A empresa está fazendo 20 anos esse ano. É www.caioCalfá.com. Pode ser .com.br também. O meu e-mail é caio, o mesmo final, caiocalfá.com. Ou BR. Ou .com.br. Você é um multitarefa, né? Meu amigo, lastimo mesmo, receba os nossos parabéns pelo livro. Muito obrigado. Fantástico. Olha, é um livro para você adquirir, manusear, deixar para uma consulta eventual. Presente, então, nem se fala, capa dura. Bom, você foi classificado para o 57º Jabuti, não é isso? O Jabuti, o ano passado, a gente foi para a final, numa categoria meio estranha, né? Mista.
Mista, uma categoria mista. Envolvia economia, administração de empresa, negócios, turismo, hotelaria e lazer. Mas era o único livro dos temas turismo, hotelaria e lazer que foi para a final, dentro dessa categoria. Ótimo. E esse ano a gente ganhou o 22º Prêmio Master Imobiliário do Secov de São Paulo, que é o Oscar do setor imobiliário. E olha, absolutamente merecido. Então o livro é Hotelaria e Desenvolvimento Urbano, 150 anos de história de São Paulo. Isso. Muito obrigado mesmo. Portas abertas para o próximo que você falou que está saindo do forno. Não, ainda vai demorar um pouquinho, mas já está sendo... Mas é um forno grande, Está sendo montado ainda para entrar no forno. Perfeito. Espero que será tão bem montado quanto esse. É o teu padrão, é o teu estilo. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela audiência, paciência e até já. Tchau, tchau.